bora lá. Resolvendo as questões aqui da ficha de exercício de revisão de pilhas. A primeira pergunta, a primeira questão diz assim: indica a afirmativa falsa baseando-se em afirmações da pilha de Daniel. Antes de mais nada, é importante lembrar que a pilha de Daniel é uma pilha de zinco-cobre. Então você vai encontrar alguns fatores que é importante que você conheça ele antes de resolvê-los. Antes de você começar a ler as questões, a ler as alternativas, é importante que você dê uma olhadinha aqui na estrutura da pilha de Daniel, que basicamente é um eletrodo de zinco, onde a gente tem ele mergulhado numa solução contendo íons de zinco 2+, e uma solução de cobre, onde vamos encontrar íons de cobre 2+. E aí o que vai acontecer aí? Você vai ter basicamente um lembrete importante, né? A solução de cobre é caracterizada por uma cor azul intensa, então vale a pena que você atente para esses fatos. O que vai acontecer aqui, né? Nós temos dois metais ligados um ao outro, e durante esse processo de ligação você vai ter aqui a transferência de elétrons de um polo a outro, de um ponto a outro. É importante que você consiga caracterizar cada parte dessa pilha, dizendo, por exemplo, tentando identificar, por exemplo, quem é o polo negativo, quem é o polo positivo, quem é o cátodo, quem é o anodo, onde ocorre a oxidação e onde ocorre a redução. Essas são as partes importantes. Na pilha, por se tratar de uma célula de Daniel, então a gente já sabe que a característica padrão é ser de zinco e cobre. Você já sabe que o polo negativo, mesmo que essa questão não está falando, é o polo de zinco, e o polo positivo é o polo de cobre. E aqui nós temos aquela siglazinha não e PCR, ou seja, negativo anodo oxidação, positivo cátodo redução. Beleza? Essa é a parte mais importante, porque aqui eu já mato quase toda a questão. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que qualquer pilha, Daniel, o elétron ele sempre vai fluir do eletrodo negativo para o positivo. Qualquer pilha, nós teremos o fluxo de elétrons pelo circuito externo dela, passando do negativo para o positivo. Então vamos lembrar desse detalhe aí, certo? Então vamos lá. O que a questão nos traz? Na primeira afirmativa ele vai dizer assim: é considerado o polo negativo o eletrodo de maior potencial de oxidação. Claro, veja que ele quer a falsa aí. Olha o que ele diz: é considerado o polo negativo aquele que tem o maior potencial de oxidação. Então, para isso, eu vou escrever aqui no quadro uma coisa para você observar. Suponha que nós temos as seguintes reações genéricas. As duas reações genéricas aqui, e onde eu vou analisar a seguinte situação. Ora, se eu tivesse esses dois eletrodos aqui no lugar do zinco e do cobre, qual eu deveria escolher para ser o meu polo negativo? Ora, aquele que é meu polo negativo, que sofre a oxidação, polo negativo a oxidação, é aquele que tem o maior potencial. É aquele que mais quer perder elétrons, aquele que mais quer transferir seus elétrons. Então, obviamente, entre o X e Y, era só eu analisar aqui o meu potencial de oxidação. E aqui, logicamente, seria o eletrodo Y. É o caso que acontece com zinco e cobre. Aqui nós temos um potencial de oxidação para o zinco. No caso do zinco, o zinco se oxida com mais 0,76 volts e o cobre se oxidaria, hipoteticamente, com um potencial de menos 0,34 volts, o que já não representa espontaneidade do processo. O cobre, particularmente, não deseja se oxidar, ele quer se reduzir. E o sinal dele em volt já me mostra isso. Isso é fato. E agora a gente vai para as opções. E a letra A nos diz o seguinte: é considerado o polo negativo o eletrodo de maior potencial de oxidação. Claro, aquele que tem o maior potencial entre dois eletrodos é aquele que vai preferir ceder seus elétrons com maior espontaneidade. Letra B. Os elétrons migram do eletrodo de maior para o de menor potencial. Veja, de maior para o de menor potencial de oxidação. Ora, se eu sei que aqui, meu eletrodo de zinco é o eletrodo que tem preferência em doar o elétron, e eu vejo isso pelo seu potencial de oxidação. Em relação ao de cobre, que tem um potencial inclusive negativo, é lógico que a gente sabe, acabei de falar isso aqui, que o fluxo de elétrons é sempre do negativo para o positivo. Claro aí, né, pessoal? Letra C. No eletrodo positivo ocorre a corrosão e no negativo o aumento de massa. Olha, no eletrodo positivo ocorre a corrosão e no negativo o aumento de massa. No eletrodo positivo ocorre a corrosão e no negativo ocorre o aumento de massa. Analisa comigo, tá falsa, mas vamos analisar o porquê. Imagine só, as partículas de zinco tendem a fazer a migração do metal para a solução,
mediante o escape dos elétrons de um lado para outro do meu eletrodo, beleza? Então, o zinco que está aqui na forma metálica se transforma em zinco 2+, e o elétron circula através do circuito externo. Tudo bem até aí, não é isso? Então acompanha comigo. Se o zinco metálico ele está saindo da placa, da forma metálica, para se transformar um íon de zinco, é comum se pensar, é normal a gente pensar, que em algum momento desse processo eu não terei mais zinco na forma metálica. Essa placa vai se comendo, ela vai se desgastando até que não sobre mais nenhum zinco na minha solução. Por consequência disso, os elétrons fluem para o outro lado e aqui eu vou começar a ter acúmulo de cobre, ou seja, eu vou ter o cobre saindo da forma iônica no meio aquoso e se convertendo no metal cobre sólido, fazendo com que em algum momento essa placa fique mais rechonchuda, mais gordinha, mais pesadinha. Por quê? Porque todo o cobre que estava aqui azulzinho na solução começa a migrar para a minha plaquinha. Beleza, galera? Essa é a explicação mais fácil da gente fazer para entender isso aí, certo? E aí, logicamente, essa é a falsa, porque é o eletrodo, olha só, é o eletrodo que ocorre corrosão, é o negativo e não o positivo. A letra D e letra E são verdadeiras, mas vamos explicar o porquê. A ponte salina permite a mobilidade dos elétrons. Na verdade, não, certo? Eu até consideraria que tem duas respostas aí. Mas acompanhe comigo. Se os elétrons começam a migrar para cá, começam a se acumular na plaquinha de cobre, e aqui começa a perder íons, em algum momento eu vou ter o desequilíbrio das cargas. Logicamente, para que esse equilíbrio exista, a gente precisa fazer com que os íons atravessem de um ponto para outro. E para isso que existe a ponte salina, certo? Aí o que acontece? No momento em que eu tenho íons passando de um ponto para o outro, em algum momento os elétrons também continuarão fluindo. Porque se eu só mandar elétron para cá, vai faltar material para fazer redução, e o elétron faz, oxe, lotou, vou lá mais não, vou ficar por aqui mesmo. É o que ele vai dizer, certo? E a letra E, o movimento dos elétrons do anodo para o cátodo, fiz até errado agora, é chamado de corrente elétrica. Claro que é, ou também, se você quiser, é eletricidade. Essa foi a questão número 1 da ficha de exercício. Essa ficha eu vou tentar deixar em PDF no primeiro link do comentário dessa questão, para você baixar ela. E aí, no canal tem outros shorts, né? Outros curtezinhos, só com resolução de inox. Vale a pena lembrar, beleza? E corta!